Escolhido. As 7 leis espirituais que podem transformar a sua vida. Nem tudo na sua vida foi coincidência. Desde cedo, você percebeu que havia algo diferente em você. Um tipo de sensibilidade, de dor silenciosa, de peso invisível. Como se sua alma soubesse que carrega uma missão maior. Se você sente isso, não ignore. Você pode ser um escolhido. Mas ser escolhido não é sobre status, é sobre responsabilidade, renúncia e conexão com algo que o mundo não vê. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se você sente que esta mensagem está falando com você, comente abaixo. Eu reconheço o sinal divino na minha vida. Não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar as mensagens que o Espírito tem preparado para quem está destinado a caminhar com propósito. Existem leis espirituais que todo escolhido precisa entender, porque elas não só revelam o propósito, como também moldam o caminho. Hoje, você vai descobrir as 7 leis espirituais que podem transformar sua vida, ou melhor dizendo, revelar o que Deus já estava fazendo dentro de você. A lei do propósito. Você não veio ao mundo por acidente. Tem gente que passa a vida inteira tentando se encaixar, buscando uma explicação para esse sentimento de deslocamento que carrega desde pequeno. Mas há algo que poucos percebem. Quem foi separado por Deus nunca vai se sentir confortável em lugares onde o propósito Ele não está presente. Você não está aqui por coincidência. Isso não é só uma fase, nem um pensamento aleatório que vem de vez em quando. É a consciência de que há algo maior esperando por você. Desde a infância, você sente que o mundo não te entende completamente. Isso não é fraqueza, é sinal. Pessoas que foram escolhidas por Deus geralmente crescem com uma sensação de que estão aqui para algo que ainda não sabem nomear. Enquanto outros seguem padrões, o escolhido questiona. Enquanto muitos se distraem com o superficial, ele sente um chamado por algo mais profundo, mesmo sem saber exatamente o que é. E quando tudo parece parado, quando nada acontece, é aí que Deus está trabalhando nos bastidores. Ele escreve no silêncio, move peças sem barulho. E quando parece que nada está acontecendo, é porque tudo está sendo preparado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados conforme o seu propósito. Isso não significa que tudo será fácil, mas que tudo fará sentido. Se sua vida parece diferente, é porque ela é. Escolhidos não vêm para repetir histórias. Eles vêm para transformar ambientes, curar feridas e abrir caminhos. E mesmo quando se sentem sozinhos, nunca estão. Você não veio ao mundo só para sobreviver. Há algo que só você pode fazer, e essa inquietação no peito é o céu te lembrando que você carrega uma missão. A lei do karma espiritual. O que você entrega ao mundo, o céu te devolve. O mundo espiritual é invisível aos olhos, mas não à alma. E o escolhido sente isso. Ele sabe, mesmo sem provas visíveis, que há uma ordem por trás de tudo. Uma justiça divina que pesa intenções, ações e até os silêncios. Tudo o que você planta, nos pensamentos, nas palavras que escolhe, nas atitudes que toma, volta. Não é castigo, é princípio. Gálatas 6, versículo 7 diz: de Deus não se zomba, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Quem é escolhido geralmente colhe dores que não plantou, não por injustiça, mas porque suas sementes de luz incomodam a escuridão ao redor. O que para muitos seria apenas bondade, no escolhido vira cruz. Porque o terreno onde ele planta costuma ser árido, hostil, resistente. Você já notou que quanto mais você tenta fazer o bem, mais parece que vem luta?
Isso acontece porque sua luz denuncia as trevas, e as trevas reagem. Mas não tema. Deus usa até essas colheitas difíceis para moldar o coração do escolhido. Ele limpa o solo da alma, arranca os excessos, tira o orgulho. Não para ferir, mas para fortalecer. A dor não é sinal de que você está errado. Às vezes, é a confirmação de que está no caminho certo. E quando você colhe tempestades por ter plantado amor, saiba, o céu está cuidando da sua semente. Deus vê tudo o que ninguém viu, e Ele retribui no tempo certo, da forma certa. O escolhido não planta para receber glória, mas para obedecer ao chamado. E mesmo que leve tempo, sua colheita sempre vem. Abundante, eterna, transformadora, a lei do espelho. O mundo reflete aquilo que está em você. O mundo ao seu redor reage àquilo que você carrega por dentro. E se você foi escolhido por Deus, isso se torna ainda mais visível. A sua presença incomoda ambientes onde a verdade está adormecida. Você não precisa falar nada. Seu espírito já anuncia algo diferente. A lei do espelho espiritual mostra que tudo o que te cerca de alguma forma está refletindo quem você é ou o que precisa aprender. Se você atrai pessoas quebradas, talvez Deus esteja revelando a cura que você carrega. Se você entra em lugares e sente o peso do ambiente, é porque sua luz está em contraste com as sombras que ali existem. É por isso que o escolhido tem tantas provações nos relacionamentos. Muitas vezes é rejeitado, mal interpretado, usado, mas não porque vale menos. Muito pelo contrário, porque carrega algo que expõe o que está escondido nos outros. E nem todo mundo está pronto para se olhar no espelho. Jesus era puro amor. Ainda assim, foi perseguido, traído e crucificado. Por quê? Porque a verdade incomoda. E você, como escolhido, carrega essa mesma essência. Sua vida revela coisas. Sua jornada desperta reflexões que alguns preferem ignorar. Mas lembre-se, o espelho não julga, ele apenas mostra. E quando você se posiciona com humildade, compaixão e verdade, o mundo começa a mudar. Primeiro dentro, depois fora. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz: Vós sois a luz do mundo. Isso não é só um elogio, é uma responsabilidade. Porque onde há luz, tudo se revela, inclusive o que precisa ser curado. Por isso, não se assuste se algumas pessoas se afastarem. Não é rejeição, é revelação. Deus está te ensinando a ser reflexo dele, mesmo quando isso te custa a companhia de muitos. A lei do desapego, nem todos podem ir com você. Ser escolhido é também ser separado, e essa separação nem sempre vem com explicação, apenas com um vazio, uma partida inesperada, uma desconexão que dói, mas que liberta. É a lei do desapego atuando na vida de quem tem um chamado maior. Deus nunca começa algo novo sem antes te desafiar a deixar o velho para trás. Isso não significa rejeitar o passado com amargura, mas sim entender que há vínculos que não cabem no próximo capítulo. Pessoas, lugares, hábitos, até sonhos, muitos não seguirão com você. Abraão viveu isso. Em Gênesis 12, Deus o chama para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai. E isso, para um homem do Oriente, era o mesmo que romper com tudo que dava sentido à vida. Mas a promessa só viria depois da separação. O escolhido precisa aprender a caminhar com o coração leve. Apegos excessivos prendem. E Deus não trabalha com correntes, Ele trabalha com asas. Se você insiste em levar tudo e todos com você, pode acabar impedindo o voo que o céu quer te dar. Filipenses 3, versículo 13 declara: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Esse não é um versículo sobre frieza, mas sobre fé. É um chamado para confiar que aquilo que Deus está tirando não é perda, é alívio. E aquilo que Ele está preparando será infinitamente melhor. Nem todo mundo vai entender seu processo. Nem todos vão aceitar sua transformação.
Alguns vão se afastar porque não suportam ver a luz que começou a brilhar em você. Outros, Deus mesmo vai tirar do caminho para proteger sua promessa. Desapegar não é abandono, é obediência. É confiar que quem precisa estar, ficará. E o que te prende será removido, porque o chamado do escolhido exige leveza e só vai com você aquilo que vem de Deus. A lei da ação e da intenção. Deus pesa o coração. No reino de Deus, o céu não se move apenas por ações. O céu responde ao coração por trás de cada ato. E se você foi escolhido, saiba, suas motivações sempre serão testadas antes da sua missão ser liberada. Muitos fazem o bem para serem vistos, admirados, elogiados, mas o escolhido sabe, até as boas obras podem ser contaminadas se forem movidas pelo ego. É por isso que Deus pesa o coração antes de liberar o próximo nível. Porque no reino não é sobre parecer certo, é sobre ser verdadeiro diante dele. Em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Quando Samuel foi ungir um novo rei, ele olhou para Eliabe, forte, alto, imponente, e pensou: este deve ser o escolhido. Mas Deus o corrigiu imediatamente. Porque Deus não escolhe pela aparência, nem pelo currículo, nem pelas conquistas externas. Ele escolhe pela verdade que habita dentro. Essa é a lei que transforma o escolhido. Porque quanto mais próximo de Deus, mais sensível você se torna. Pequenas intenções erradas começam a incomodar. Orgulho disfarçado de zelo. Vaidade escondida atrás de espiritualidade. Deus vai revelando tudo e podando tudo, até que só reste o propósito real: obedecer por amor. Muitos perguntam: por que minha vida parece travada se estou fazendo tudo certo? E a resposta muitas vezes está aqui. Não é sobre o que você está fazendo, é sobre por que você está fazendo. O escolhido aprende a se esvaziar, abre mão do aplauso, do controle, da pressa. Ele serve mesmo quando ninguém vê. Ele ora mesmo quando não sente. Ele espera mesmo quando não entende. Porque ele sabe, o que move o céu não é a performance, é a entrega. Essa lei não é sobre perfeição, é sobre rendição. Quando o coração se alinha com o espírito, cada ação se torna semente eterna e o invisível começa a trabalhar a seu favor. A lei da responsabilidade. O chamado exige maturidade. Ser escolhido não é um título para ostentar, é uma cruz para carregar, é uma responsabilidade sagrada que separa os meninos dos homens espirituais, os imaturos dos que foram quebrados e refeitos por Deus. Quanto maior o chamado, maior o fogo, e quanto mais alta a promessa, mais profundo será o processo, porque Deus não derrama unção em vasos rachados. Ele molda, ele aperta, ele esvazia, até que o escolhido se torne confiável. Lucas 12, versículo 48 diz: a quem muito foi dado, muito será exigido. E esse versículo não é um aviso, é uma revelação. Ele mostra que Deus entrega grandes missões apenas a corações preparados. E essa preparação quase sempre vem através da dor. Há quem olhe para você e veja apenas sua bênção, mas não imagina os desertos que você atravessou. Não sabe das noites em que você chorou em silêncio, das renúncias que ninguém viu, dos nãos que você teve que dizer a si mesmo. Tudo isso faz parte do forjar, porque o escolhido precisa ser mais forte por dentro do que por fora. E aqui está o segredo. A pressão que você sente hoje não é castigo, é prova de confiança. Deus te permite passar por aquilo que outros não suportariam, porque Ele sabe o que plantou em você. A responsabilidade do escolhido não é agradar a todos, mas agradar ao Pai. E isso exige maturidade, exige discernir o tempo certo de falar, de calar, de avançar ou esperar. Exige vencer a si mesmo, seus impulsos, seus medos, suas vontades. Você pode até querer desistir,
Mas Deus não desiste de você. Ele investe, Ele corrige, Ele poda, porque há algo precioso em suas mãos. Algo que não pode ser manchado por imaturidade. O escolhido aprende a se responsabilizar não apenas por suas atitudes, mas por sua influência. Ele entende que sua vida carrega sementes eternas e por isso ele aceita ser tratado, para um dia poder tratar outros. Ele aceita ser lapidado para um dia refletir a glória de Deus com pureza. A maturidade espiritual não vem com o tempo, vem com obediência, com entrega, com lágrimas que não se tornam amargura, mas se tornam adoração. Se Deus tem exigido mais de você, é porque Ele vê mais em você. Quem carrega um chamado não pode viver como quem não carrega nada. A lei da conexão divina. Tudo está entrelaçado no Espírito. Na vida do escolhido, nada é aleatório. Cada detalhe, por menor que pareça, está ligado a um propósito eterno. As conexões que você vive, os encontros que mudam sua trajetória, até as perdas que doem fundo, tudo faz parte de um plano divino que a mente humana não consegue entender, mas o Espírito reconhece. A Bíblia declara em Romanos 11, versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo, absolutamente tudo, até aquilo que você achava que era um erro ou uma falha, faz parte da costura espiritual que Deus está tecendo na sua história. O escolhido passa por fases em que nada parece fazer sentido. Pessoas vão embora, portas se fecham, caminhos se confundem. Mas o que parece ser fim, muitas vezes, é apenas uma curva no plano divino. Porque o céu não trabalha com lógica humana. Ele trabalha com propósito eterno. Há conexões que duram pouco, mas deixam marcas eternas. Há dores que você só entendeu anos depois. E há momentos em que o silêncio de Deus falou mais do que 1000 respostas. É porque o escolhido não anda por vista, mas por direção. Ele sente quando algo vem do alto. Ele sabe quando é Deus. Mesmo sem explicação, a alma reconhece. E é exatamente aí que entra a lei da conexão divina. Tudo está entrelaçado. Até o que você não entende hoje, um dia será revelado como uma peça essencial do seu chamado. Deus não desperdiça capítulos. Até os dias que pareceram perdidos estavam sendo usados para moldar seu espírito. Cada sim e cada não, cada amizade que começou e cada ciclo que se encerrou, tudo isso é ferramenta divina. A jornada do escolhido não é linear, é espiritual. E nesse caminho é preciso confiar no invisível, confiar no fluxo do céu, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar, porque é justamente nas curvas do caminho que Deus esconde os maiores tesouros, e só quem permanece descobre. Se hoje você sente que está andando sem direção, respira. Você não está perdido, você está sendo guiado. Guiado por uma mão invisível que já viu o fim desde o começo. E o que ele começou, ele vai terminar. Não do seu jeito, mas do jeito dele, que é sempre perfeito. Nada está desconectado. Tudo está entrelaçado no Espírito. E você, escolhido, está exatamente onde deveria estar. Essas 7 leis espirituais não são apenas conceitos. Elas são chaves que revelam o que está por trás da sua jornada. Se você se identificou com cada uma, então talvez você não seja apenas alguém com sensibilidade espiritual. Talvez você seja um escolhido. E se for, entenda, sua vida nunca será comum, porque quem carrega um chamado precisa caminhar em outro ritmo, mais profundo, mais consciente, mais conectado com o reino. Você foi separado, lapidado, chamado e agora está sendo ativado. Tem coisas que a alma reconhece antes da mente entender. Se você sentiu, é porque já sabe. Comente, eu reconheço o sinal. Curta e se inscreva para continuar nesse caminho. Você não está sozinho. Até o próximo vídeo.